descoberta! Vocês sabiam que a sexta maior extinção em massa está em andamento e ameaça a nossa civilização? Querem saber mais? Agora no Biologando com Carvalhão. Olá, galera! Hoje vamos falar sobre fundamentos da ecologia. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no nosso canal Biologando com Carvalhão, dar seu joinha, que é o seu like, compartilhe e deixe seu comentário. Sangue nesse olho, pessoal! Há mais de 500 espécies vão de desaparecer do nosso planeta. Ou seja, estão à beira da extinção e provavelmente desaparecerão devido à ação antrópica. Isso vai acontecer dentro de 20 anos, tá? Dentro de 20 anos. E na década passada, essas 500 espécies também desapareceram também por a mesma ação antrópica. Então, se não fosse a ação do homem, essas extinções demorariam milhões de anos. Então, o que pode acontecer? Então, várias espécies vão desaparecendo de forma rápida, em pouco tempo. Por exemplo, o rinoceronte que já tem menos de 1000 espécies, está à beira da extinção. E também para a nossa pandemia. Então, provavelmente a pandemia do Covid está associada a grande tráfico de animais silvestres, também está associado. Então, se o homem não continuar essa exploração da fauna silvestre para fins de alimentação, remédio caseiro, vai aparecer muitas outras pandemias no futuro. Fique ligado, galera! Vamos lá, começando com os conceitos fundamentais da ecologia para a gente poder conservar, preservar e combater a agressão no meio ambiente. Vamos lá! E saber um pouco mais dessa ciência chamada ecologia. Primeiramente, esse termo foi criado pelo biólogo alemão Ernesto Haeckel. Então, oiko é o termo grego que quer dizer casa, ou lugar para viver, ou simplesmente meio ambiente. E o termo logos quer dizer estudo. Logo, a ecologia quer dizer o estudo da casa, o estudo do meio ambiente, a nossa casa maior. Lembre que meio ambiente não quer dizer só o ambiente natural, também o meio urbano é um meio ambiente. Então, a ecologia, que é uma ciência, não só mais uma área da biologia, mas também a ecologia também está em várias outras áreas. E dentro da biologia, a gente quer saber como tal organismo se alimenta, onde ele vive, quem é o predador, quem é a presa e qual o ambiente que afeta a espécie. Então, o conceito de ecologia é o estudo da interação dos seres vivos entre si e desde com o meio ambiente. E o profissional que estuda ecologia é o ecólogo, o próprio especialista na área de biologia. Vamos lá! Então, a ecologia é dividida em dois termos, alelobiose e ecobiose. A alelobiose é justamente o estudo da interação dos seres vivos entre si. Animal com homem, animal com animal, animal e planta e assim vai. E a ecobiose é a interação dos seres vivos com o meio ambiente. A ecobiose. Vamos falar um pouquinho dos níveis de organização dos seres vivos, que está também, inclusive, no conteúdo do Exame Nacional de Ensino Médio. Vamos lá. Então, começa sempre de uma forma sem vida. Então, a vida começa de um único átomo. Esse átomo
átomos se aglomerando vai formar o que? A molécula. Essa molécula, inclusive o nosso DNA, que é a molécula da vida, várias moléculas se reunindo forma a organela ou protoplasma. Várias organelas, esse protoplasma, forma a célula. E o conjunto de várias células forma o tecido. E dentro de vários tecidos tem um órgão. E o conjunto de vários órgãos forma um sistema. E o conjunto de vários sistemas forma o organismo. E esses organismos da mesma espécie, eu tenho uma população. Várias populações eu formo quem? Uma comunidade biológica. Várias comunidades biológicas eu tenho o quê? Um ecossistema. E vários ecossistemas eu tenho a biosfera. Beleza? Vamos lá! Dentre os fatores bióticos e abióticos. Lembra? Bio quer dizer o quê? Vida. Então, fatores bióticos incluem todos os seres vivos. Lembra? Como ouvi esse termo, bióticos quer dizer seres vivos. Então, fatores bióticos incluem os seres vivos, animais, plantas, o ser humano. Então, é o fator biótico. E o que é o fator abiótico? Lembra que esse aí é de negação. Fatores sem vida. Então, o que são os fatores sem vida? É a temperatura. Por exemplo, então você sabe que tem certos organismos que sobrevivem numa certa temperatura, ou uma temperatura alta, extrema ou média. Temos também o pH. Na química fala que é o potencial hidrogênio iônico. Então, esse ambiente pode estar ácido, neutro ou básico. Tá? Então é muito importante. E também com relação à salinidade, outro fator biótico importante. E claro, a luz. Podemos citar a energia solar, muito importante para os seres fotossintetizantes. Temos a água, muito importante para a vida, é outro fator biótico importante. E os fatores edáficos, ou seja, o solo também importante, incluindo as rochas, areia, argila. Tá? E dentre os fatores abióticos, eu também tenho o chamado biótopo. O que é o biótopo? São os constituintes físicos e químicos que uma comunidade vai se localizar. Então, biótopo é onde se localiza uma certa comunidade. Vamos lá! Então, falando nesse nível de organização, o que é o organismo? O indivíduo. O indivíduo é a forma de vida que se manifesta num certo local. Então, tem vários indivíduos, vários organismos. Então, o que é uma espécie? É um conjunto de indivíduos semelhantes entre si, que são potencialmente intercruzantes e que produzem descendentes férteis. Isso é uma espécie. Agora, se temos vários organismos da mesma espécie, presta atenção, da mesma espécie, num certo local, num determinado intervalo de tempo, eu tenho uma população. Por exemplo, a espécie humana, são da Homo sapiens, pode ser uma população? Pode. Uma população de lobos. É uma população que são da mesma espécie. Tá? Agora, se eu organizar a população de lobos, coelhos, onça pintada, aí eu tenho várias populações. Aí eu tenho uma comunidade. Então, o que é uma comunidade biológica? É um conjunto de indivíduos de espécies diferentes que vivem num determinado local, num certo intervalo de tempo. Lembra que a comunidade também pode ser chamada de biocenose. Tá? Agora, quando a gente pega os fatores bióticos, que é a comunidade, mais os fatores abióticos, que é o meio físico-químico, eu tenho um ecossistema. Então, todos os fatores, energia solar, água, solo, pH, salinidade, temperatura, e mais os seres vivos, eu tenho um ecossistema ou sistema ecológico. Então, esse termo é muito falado, né, galera? Olha aí! Então, o ecossistema é isso, a interação dos fatores bióticos, os seres vivos, a comunidade, mais o meio
físico-químicos, fatores abióticos, uma determinada área num certo intervalo de tempo. Lembra que não é só uma floresta que é um ecossistema, não é só o oceano, não é só o rio, não é só o igarapé, também pode ser uma toca, um simples tronco de uma árvore, o nosso próprio ambiente pode ser um ecossistema, ok? Vamos lá! E quando eu reúno vários ecossistemas, eu tenho uma biosfera. Então, o que é a biosfera? É parte do planeta onde se manifesta uma forma de vida. Ou seja, são vários ecossistemas. Então, quando fala em biosfera, é vários ecossistemas. Ou seja, onde tem vida é a parte do planeta Terra onde tem vida. Que a gente tem que proteger, que hoje está em alerta. Vamos lá! Então, quando a gente fala em ecossistema ou comunidade, o que é um ecótono ou ecótimo? Eu estou sempre falando do sinônimo. Então, o ecótono é a área de transição entre duas comunidades. Então, se você sendo um biólogo ou mesmo pessoa normal, e você vai lá, você vê uma característica lá, uma árvore típica de um bioma e outra árvore típica de outro bioma. Então, uma área de transição. Então, essa área de transição é chamada de ecótono, tipo floresta amazônica com o cerrado. Então, pode ser umas características de uma como outra. Então, pode ser considerado um ecótono. E o próprio manguezal. Beleza? Vamos lá. Um termo muito importante que a gente for estudar na cadeia alimentar, a teia alimentar, é a questão de dois termos, autótrofo ou autotrófico. O que é ser autotrófico? Lembra? Trófico lembra de alimento. Então, auto, ele autoproduz, ou seja, é aquele ser vivo que produz seu próprio alimento através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Então, aí tu já sabe quem é o ser autotrófico. São os vegetais, no caso, seres fotossintetizantes, ou os quimiosintetizantes, algumas bactérias. Olha aí, estão felizes porque eles produzem a sua glicose, o seu alimento. Mas tem também o termo heterótrofo ou heterotrófico, é a mesma coisa, tá? Então esse já sabe. Então, logo, é aquele ser vivo que não produz seu próprio alimento, que são eles, os demais seres vivos. Se não é planta, então o restante é heterotrófico. Beleza? Olha aí, galera! Os pandas podem ter traído o movimento vegano. Olha só! Então, segundo pesquisas, alguns pesquisadores encontraram que no passado essa mesma espécie ele cultivava outros tipos de alimentação que não seja o bambu hoje que se alimenta. Então, quer dizer, há alguns anos, segundo o processo evolutivo, ele tinha hábitos diferentes, ele andava em vários hábitats. Então ele tinha vários nichos, ou seja, vários hábitos alimentares. Então a alimentação dele era bem diversificada, comia de tudo, por exemplo, que é o famoso onívoro. O que é o ser onívoro? É aquele que se alimenta tanto de alimento do reino animal, de reino vegetal, de planta e de animal. Tá? Então, onívoro. Então, esse alimentar de tudo. Só com o passar do tempo, pela questão da evolução, a seleção natural, ele acabou mudando esse hábito só para o hábito herbívoro, comer o bambu. Beleza? Então, falando disso, vamos falar sobre o habitat. O que não é habitat, é habitat. Então, o que é o habitat? Você não errar na prova. É o espaço geográfico ocupado por uma espécie, ou o local ocupado por uma espécie. É justamente o endereço dela, onde se encontra aquela espécie. Então, nós biólogos, nós temos o hábito, como for estudar determinada espécie, determinado animal, tem que saber qual é o hábitat, isso é importante. Você sabe que o hábitat é o endereço, é o local. Por exemplo, a nossa anta, o Taipirus terrestris. Qual é o hábitat da anta? Ela se localiza aqui na América do Sul, no nosso continente. Pode ser encontrada aqui na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado e no Pantanal. Tá? Podemos citar vários outros. Podemos falar do morcego, que tem a vida em cavernas. Tá? Outra coisa muito importante, falou lá no urso panda, né, o nicho ecológico, né, que hoje
se alimenta só de bambu. Então, o que é um nicho ecológico? Esse termo que já vem muito em prova do Enem, você não pode errar. Você sabe que o hábito é o local onde vive essa espécie. O nicho é o papel biológico ou a função desempenhada pela espécie. Então, é o que a espécie faz lá no seu hábitat. Tipo, de que se alimenta, o baco, né? Como fala de que se alimenta? Ele é herbívoro, ele é carnívoro, ele é onívoro, tipo, a nossa espécie é onívora, que se alimenta tanto de alimento vivo do reino vegetal como animal. Ele é detritivo, come resto de alimento matéria de decomposição. Ele é frugívoro, come fruta. Hematófago, se alimenta de sangue. Esse é um nicho. E temos também o tipo de reprodução, como ele se reproduz, se ele é predador, se ele tem hábitos tipo noturno, se ele é solitário, se ele vive em grupos, tá? Então isso é o nicho, tá? Então, claro, professor, mas eu sou cavalhão, duas espécies pode conviver no mesmo hábitat? Pode. E vamos responder isso com a questão do Gauss. Vamos lá. Então, segundo Gauss, vamos falar do Gauss, né, a questão da exclusão competitiva. Vamos pegar aqui o exemplo da anta. Olha que bonitinho, né? Ela bem bonitinha se mexendo aí. Ela é solitária, é o hábito dela, solitária. Noturno é o hábito, noturno quando ela sai, está mais ativa. Pois nós, nosso hábito é diurno, quando estamos mais ativos. A anta ela é herbívora, é a alimentação dela. Os filhotes dela ficam junto da mãe por mais de 12 meses. E a gestação dela leva de 13 a 14 meses. E os predadores da anta é a onça pintada e o puma. Então, o princípio de Gauss, pensando que isso já caiu no Enem. Fique ligado! Vamos lá. A exclusão competitiva do princípio de Gauss, ele fala que de uma espécie A ou uma espécie B, se estão no mesmo hábitat, se os nichos delas ocorrer uma sobreposição, vai haver uma competição interespecífica, tá? Mas, professor, se ela viver no mesmo hábitat, mas ela tiver nichos diferentes, ocorre essa competição? Não, porque elas vão ter papéis diferentes naquele hábitat. Por exemplo, no oceano, tem espécies que vivem mais na superfície e outras na profundidade. Elas estão no mesmo hábitat, mas elas vai ocorrer competição? Não, porque uma está na superfície, outra está na profundidade. Mas se for o mesmo nicho, vai haver uma competição interespecífica. E nesse caso, pode haver uma extinção, uma expulsão de território e mudança de hábito, como aconteceu lá com o panda, por exemplo. Olha, um exemplo bem clássico é do protozoário ciliado Paramécio caudato. Tem duas espécies, o caudato e a aurélia. Eles vão colocar no mesmo hábito, vão colocar no tubo de ensaio. E o que vai acontecer? Como eles estão no mesmo hábito? E vão ver nesse experimento aí, o caudato acabou sendo extinto. Por quê? Porque essas duas espécies, caudato e aurélia, têm o mesmo que nicho, logo eles competem. Já o outro experimento colocar o caudato com a outra espécie, o bucei, o que vai acontecer? Puderam conviver no mesmo hábitat, porque eles têm nichos diferentes. Um fica mais ativo na superfície e o outro na profundidade. Vamos lá! E com isso, outro exemplo clássico é estes dois felinos, o puma e a onça pintada. Então, eles têm o mesmo hábitat, né? Floresta, savanas, né? Tudo mais. Mas se eles se encontrar, esse nicho pode sobrepor e o que vai acontecer? Uma competição interespecífica. Interespecífica porque é entre espécies diferentes. Vamos lá. Então, o que é a hipótese Gaia? Que Gaia quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Deusa da Terra. Então, segundo essa hipótese, o organismo e o meio físico, ou abiótico, não só interagem entre si para modificar o ambiente, tornando mais adequado a sua sobrevivência. Vamos lá.
E finalizando aqui a adaptação ao meio, camuflagem e mimetismo. Camuflagem, presta atenção, é quando o ser vivo se assemelha ao meio ambiente. Por exemplo, camaleão, o bicho-folha, como está na imagem, aquele montinho, o bicho-pau, que vão se assemelhando, tá? Para quê? Para fugir dos seus predadores. Mas temos também quando o ser vivo se assemelha a outro ser vivo. Aí eu tenho um mimetismo. É o caso da falsa coral, que se assemelha a uma outra serpente, que é a coral verdadeira. Então, sabendo que a coral verdadeira é peçonhenta e é venenosa, a falsa coral se assemelha a ela. Quando o predador avista ela, deixa ela de mão. A mesma coisa a borboleta olho de coruja, tá? Também quer fugir dos predadores dela, que são patos, que ela de asa aberta e parece o olhão da coruja. E claro, quando o ambiente está diferente, não está sendo adequado àquele organismo, tem alguns seres que migram, como as aves, mas outros não conseguem. Qual é o artifício que eles vão fazer? E vão usar o artifício da hibernação. Então, o que é hibernação? Não é aquilo que o pica-pau, que você sempre assistiu lá no desenho do pica-pau, que é o animal dormir, aí o urso ia lá para a árvore do pica-pau, ficava roncando, e o pica-pau estava fazendo barulho para acordar ele. Isso não é hibernação. Hibernação o que é? O conceito aí, anote aí. É quando o metabolismo basal do organismo ou do animal lá diminui drasticamente, esse animal fica como se estivesse morto, tá? Então o coração dele bate lento, a respiração dele fica bem lentamente, tá? Tudo para poder economizar. Tanto que os animais acumulam bastante gordura para poder ter energia para aguentar, tipo, o inverno todo, por exemplo. Acontece com ursos, serpentes e esquilos. Então a aula de hoje, galera, nós falamos sobre os conceitos fundamentais da ecologia, que é muito importante para a gente poder entender essas notícias lá sobre meio ambiente, sobre a questão ambiental. É importante para te conhecer, para poder preservar o teu meio, para poder conservar, para poder defender esse meio que é tão importante para a gente sobreviver e evitar doença, evitar a gente ter uma qualidade de vida ruim. Então vamos lá, galera, até a próxima aula, se Deus assim ou permitir.